A maioria das pessoas vive esperando um sinal, alguém ou alguma coisa que mude sua própria vida, mas é só você que pode realmente se ajudar. Porque existe um momento inevitável em que você percebe que nenhuma técnica, conselho ou motivação externa substitui a coragem de se entender. É por isso que tantos dias passam iguais, sabe? Por falta de honestidade consigo mesmo. É mais fácil acreditar numa solução milagrosa do que admitir as partes que você mesmo precisa quebrar para poder crescer. E é exatamente por isso que o Bátira do Prologue é o espelho perfeito desse problema. Ele passa por tudo isso tentando evoluir, e é através dele que você vai entender sobre você mesmo. A melhor forma de falar do Bátira é de quando ele era criança. A maioria de nós encontra sua vocação quando criança e a sufoca ou expande quando adultos. Com o Bátira não foi diferente. Quando criança, ele percebeu que amava o futebol. Se unir com a bola era o seu maior prazer. Não tinha nada do mundo melhor do que aquilo. Mas com o tempo, a sua paixão pelo futebol começou a ter problemas com o futebol técnico e consciente. Ele visualizava a posição perfeita para um passe que levasse ao gol e, na falta de um bom jogador nessa posição, ele enxergava um monstro. Esse monstro, aos poucos, foi se tornando seu motivo de viver. Em um mundo agora adulto, que ninguém consegue ver as jogadas do Bátira, o monstro é a esperança de que esse futebol divertido e bem jogado ainda possa existir. No entanto, esse amigo imaginário começou a se tornar um peso. Passes onde não havia ninguém, ou prender a bola por não gostar da posição dos outros em comparação a um monstro, fez com que Bátira ficasse cada vez mais sozinho. Sem amigos, só ele e o monstro. Aos poucos, Bátira se sentia sufocado. Até entrar no Prologue, um evento que reúne os melhores atacantes do Japão e os elimina até que sobrem 23 jogadores. Lá, ele encontrou Isagi, o único jogador que conseguia estar exatamente onde o monstro aparecia. Ao jogar com Isagi, o Bátira voltava a sentir o prazer no futebol. Ele era o monstro encarnado, seu amigo imaginário em carne e osso, um monstro de verdade. Esse foi o momento que Bátira achou que tinha encontrado a resposta. Ele só precisava jogar com Isagi, que continuaria a amar o futebol. Mas essa não era a resposta. Em um confronto de 3 contra 3, o vencedor leva o melhor jogador do time perdedor. E nesse confronto, o time do Bátira e do Isagi perdem e Bátira é levado, assim separando a dupla. Bátira, no entanto, encontra Itoshi Rin, outro jogador que também lembra o monstro em carne e osso. Por um momento, Bátira acredita que achou 2 monstros incríveis e que agora só precisa jogar com um deles, ou até mesmo os 2 ao mesmo tempo, que tudo será incrível. O Prologue vem sendo tudo que Bátira queria. Com Isagi Rin, tudo parece perfeito. Então chega o jogo mais importante para ele. O time de 4 jogadores do Isagi versus o time de 4 jogadores do Rin. O vencedor escolhe o jogador do time perdedor. Com 2 monstros em campo, Bátira sente que o seu sonho está se realizando. Mas então, tanto Isagi quanto o Rin o ignoram. Isso acaba com Bátira. Os 2 monstros estão em um nível que agora Bátira não consegue mais acompanhar. Ele vê um mundo em que os 2 monstros o ignoram. Um mundo em que ele perde, o Isagi não escolhe Bátira, não escolhe ele, mas escolhe o Rin. De repente, o que sustentava o Bátira desmorona. Os 2 monstros que o guiavam seguem jogando como se ele nem estivesse ali. E a ausência deles pesa mais do que qualquer derrota em campo. Nesse momento, Bátira encara o pesadelo que todo mundo tenta evitar. O que sobra de mim quando tiro as pessoas que eu uso como muletas. No que eu realmente acredito quando ninguém está olhando. Monstros, expectativas, outros jogadores, ou na criança que sabia exatamente o que amava antes do mundo ensinar a duvidar. Passes para monstros era só a forma que o seu eu criança cedeu para o seu eu profissional. Mas o futebol que o Bátira sempre quis jogar é o futebol em que você e a bola são um só. Ao entender isso, ele volta a focar no que ele é realmente bom. Bátira não foi feito para passes bonitos, ele foi feito para driblar, para atrair a bola até ele de qualquer direção e driblar o oponente. É nisso que ele é bom, e é fazendo isso que ele encontra a vitória e a verdadeira felicidade. Então, mesmo que o zoem e o chamem de estranho, mesmo que ele acabe sozinho de novo, ele vai se perder nessa paixão que queima dentro dele, pois esse é o verdadeiro Meguro Bátira.
como o nosso, olhar profundamente para si mesmo é cada vez mais raro. Sempre queremos encontrar respostas no mundo externo e poucas vezes encaramos a dificuldade que é olhar para si mesmo. Parte da nossa dependência por querer respostas mora por causa da internet. Se você quiser aprender a fazer, sei lá, pão de queijo, você pode pesquisar aqui no YouTube como fazer pão de queijo e aparecerão os vídeos que vão te ensinar sobre como fazer o pão de queijo. Para comida, isso não é tão problemático. Tem a receita, você segue e as chances de sair como esperava são boas. O problema mora quando pesquisamos coisas como ir para academia todo dia. Você acredita que ao clicar no vídeo encontrará uma resposta de como ir para academia todo dia, assim como a receita do pão de queijo ensina a fazer o pão de queijo. O problema é que ir pra academia todo dia envolve algo que aquele vídeo não conhece. E esse algo é você. Você tem um jeito de ser que não é o mesmo da outra pessoa que vê esse vídeo. Para algumas pessoas, competitividade funciona. Para outras, esporte. Para outras, rotina. Para outras, caos. Não existe resposta universal. Só existe tentativa para se encontrar. Eu posso chegar em alguém e dizer: cara, sabe qual é o problema? Você tem que sair desse negócio de academia. Busca um esporte que você ama, que você sinta paixão. E aí ela pode refletir sobre isso, tentar de fato entrar numa academia de jiu-jitsu e descobrir que ela ama jiu-jitsu. Tipo, isso aqui é feito pra ela. A academia nunca foi o que ela gostou de fazer e o negócio dessa pessoa é jiu-jitsu. Ela entra lá, sente uma vibe, a energia nas lutas é algo que ela nunca sentiu e percebe que era isso que faltava. Faltava o esporte certo. Mas existe outra pessoa que tentou jiu-jitsu e não deu certo. Aí eu chego nessa pessoa e falo assim: cara, eu já sei o que funciona pra você. Você simplesmente tem que fazer algo competindo. Faz uma competição com seus amigos e fala assim: cara, vamos ver quem vai mais pra academia. E aí a pessoa ela fica muito motivada porque ela é competitiva e, nossa, de repente ela vai todo dia na academia porque ela tá competindo e ela não quer perder. Sabe? São pessoas que tiveram respostas diferentes pra conseguir curtir um esporte. Uma precisou encontrar o esporte ideal e a outra precisou competir com amigos e pessoas próximas. E aí tem uma terceira pessoa que nenhuma das duas coisas deu certo. E o que ela faz? Essa pessoa, ela tem uma resposta que não foi nenhuma das outras duas, mas só ela vai saber dizer. Talvez se ela pesquisar aqui e ali, ela encontre uma boa sugestão, mas só ela vai saber dizer. Só ela testando e sentindo vai saber se isso dá certo ou não na vida que ela vive. E essa que é a maior dificuldade que a gente passa, sabe? É a grande mensagem da história do Bátira. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu sobre academia. Ele tava tentando perder peso. Puxei papo, né, como é que tava indo e tudo, e ele disse que conseguiu perder muito peso por um tempo, mas agora ele não conseguia mais. E eu perguntei: tá, por que você estava conseguindo antes e agora não e tudo? E ele respondeu que antes ele corria muito, sabe? Ele corria e perdia peso correndo e tal, só que ele viu um vídeo falando que correr demais pra quem tem sobrepeso pode fazer mal. Então ele focou em construir músculo porque viu um outro vídeo falando que músculo faz o corpo gastar energia com a massa muscular e assim você perde caloria com mais facilidade, mas na prática isso não tava dando certo pra ele. Olha isso aqui, entende? Ele tava fazendo direitinho, perdendo peso, correndo. Mas viu um vídeo alertando o risco de correr com sobrepeso. Aqui ele poderia parar de correr e começar a andar rápido, ou só ignorar a informação e falar: dane-se, eu vou continuar e é isso aí. Mas ele seguiu para uma opção que simplesmente tirou ele da corrida, acreditando que criar músculo para perder peso seria o ideal. As duas informações dos dois vídeos são verdade, mas para esse cara o que traz resultado é correr e ponto final. Não é um videozinho falando que você deve fazer isso ou aquilo que deve mudar a sua vida. Você pode testar, você pode sentir, mas se aquilo não tá te fazendo evoluir, você tem que testar outra coisa. Não é hatear o vídeo, não é falar que alguém falou algo errado. É simplesmente entender que não fez sentido pra você e agora é hora de você fazer outra coisa. O que falta na gente é parar de ser 8 ou 80. É entender que uma informação pode sim ser verdade, mas não funcionar na vida real. Esse conselho pode sim ser um bom conselho, mas não é bom pra você. Pra fase que você vive, pro seu corpo, pro seu mundo, pras condições que você tá vivendo. Sabe, é isso que a história do Bátira quer nos dizer. No fundo, todo mundo tá procurando uma narrativa que faça sentido pra própria bagunça interna. A gente quer acreditar que existe um caminho já pavimentado, um método comprovado, uma sequência de passos que, se repetirmos com disciplina, vai nos entregar exatamente aquilo que falta. O problema é que esse tipo de pensamento transforma a vida numa equação simples, num cálculo, numa matemática simples demais para representar o que realmente acontece. Pô, você acha que é só seguir isso aqui direitinho que o resultado é esse. Só que a vida, ela não é um xadrez, sabe? Ela é como se fosse um poker.
Você faz boas escolhas e mesmo assim pode ter um resultado ruim. Ou toma escolhas ruins que podem acabar tendo um resultado bom. Mas ao invés de entender que é assim que funciona e que você tem que ir lidando e aprendendo com o que já aconteceu, com as experiências anteriores, você acha que é uma resposta pronta. E aí você se frustra, porque tenta viver como uma cópia, quando você nasceu para ser uma versão própria. Você só precisa se entender, se descobrir, olhar para si mesmo. A história do Bátira escancara essa verdade de um jeito dolorosamente humano. Ele era talentoso, apaixonado, único, mas se escondeu atrás do monstro, acreditando que sua paixão, que sua força vinha de algo que estava fora dele. Essa é a armadilha que quase todo mundo cai. Colocar a própria potência em outra coisa. Achar que a resposta está na pessoa certa, no mentor certo, no parceiro certo, no vídeo certo, no curso certo, na prática certa e... Sabe, assim como o Bátira fez com o Isagi Rin, nós nos apegamos a figuras que parecem compreender nossa essência melhor do que nós mesmos. Parece confortável, até deixar de ser. Porque chega em um momento inevitável em que o mundo te ignora, em que aqueles que pareciam a chave da sua evolução seguem em frente, e você fica para trás, encarando um espelho que sempre evitou. E aí que a vida decide se você estava de brincadeira ou se realmente quer evoluir de verdade, entende? Nesse instante, não existe fórmula, não existe guru, não existe monstro, só existe você e a complexidade de ser você. E é por isso que, nesse mundo gigante, só você pode se salvar.